Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Depois de Túlio flagrar a cena entre Stella e Celso, o jovem médico finalmente vai cair na real. E dessa vez, a dor vai ser profunda o bastante para fazê-lo acreditar que não existe mais nenhuma chance com a enfermeira. Em silêncio, com o coração pesado, Túlio toma uma decisão definitiva sobre Stella. E o que ele faz em seguida vira o jogo completamente, provocando um baque devastador na vida da moça. Ao mesmo tempo, Asdrubal e Margarida mostram que são mais espertos do que nunca. Os dois armam um plano genial para enganar Sandra e Ernesto, e no meio da farsa, um deslize aparentemente pequeno acaba levando a uma descoberta perigosa capaz de mudar o rumo da história. Enquanto isso, Lorival tenta uma nova aproximação de Dita durante os ensaios. Ele se mostra confiante, insistente, mas o que ele não esperava era encontrar Candinho em seu caminho. O mocinho não se intimida, se impõe, deixa claro que não vai aceitar ninguém se aproximando de Dita com segundas intenções. O clima fica tenso e o interesse genuíno de Candinho pela cantora fica evidente para todos. Tudo começa, de fato, com Celso e Stella reunidos na igreja para o ensaio do casamento. Os dois conversam com o padre, ajustam detalhes, sem imaginar que, à distância, Túlio observa tudo, escondido, sentindo seu futuro escorrer por entre os dedos. Durante o ensaio, Stella confessa que ainda não escreveu seus votos. Celso, animado, pede para ler o que preparou. É nesse instante que Túlio surge à porta da igreja, sem ser notado, sem ser convidado, apenas para ver com os próprios olhos aquilo que mais temia. Celso respira fundo e lê: "Prometo te amar com ternura, te respeitar e caminhar ao teu lado com gratidão. Hoje, meu amor, eu escolho você." Anabela fica radiante, bate palmas, incentiva os dois a se beijarem. E é aí que tudo desmorona. Túlio sente um aperto brutal no peito, uma dor que parece cortar o ar. Ele vê Stella nos braços de outro e entende naquele segundo que perdeu. Sem dizer nada, o médico se afasta, sai da igreja em silêncio e sozinho deixa escapar, quase num sussurro: "Parece que a vida resolveu brincar comigo de novo. Não bastou Elisete, agora Stella também não vai ser minha. Talvez eu simplesmente não dê certo com ninguém." Com o coração dilacerado, Túlio desaparece de cena. De volta à igreja, Stella sente algo estranho, um peso no peito, uma angústia sem explicação. Celso percebe. "O que foi, Stella? Aconteceu alguma coisa?" Ela tenta disfarçar. "Não sei, me deu um aperto aqui no peito. Acho que preciso descansar um pouco." Antes que ela pense demais, Anabela se aproxima, toda animada, quebra o clima e continua comemorando o casamento dos dois. Stella sorri, mas o incômodo não passa. Ela não imagina que naquele mesmo momento, seu destino já começou a mudar. Mais tarde, longe dali, Túlio passa horas pensando, sofrendo, até que toma sua decisão final. Ele vai desistir da vida em São Paulo, vai pedir demissão do hospital, vai embora, para se afastar de vez de Stella. E essa escolha muda tudo. Ao perceber o afastamento repentino de Túlio, Stella entra em desespero, sente o vazio, sente a falta, sente medo de perdê-lo para sempre. Logo depois, Anabela passa mal mais uma vez e precisa justamente dos cuidados de Túlio. Stella observa o médico com a menina, vê o carinho, a paciência, a conexão entre os dois, e naquele instante tudo fica claro. O coração de Stella não está com Celso. Tomada pela verdade que tentou negar, ela cancela o casamento, procura Túlio e se declara sem reservas, sem medo. Assim, nasce oficialmente o novo casal da trama, selando um amor que precisou quase se perder para enfim se revelar. Na cena seguinte, Asdrubal segue firme em sua empreitada para ajudar Margarida a despistar Ernesto. E mais uma vez, o professor prova que sabe jogar o jogo. Tudo acontece durante um encontro entre os quatro. Asdrubal surge disfarçado de Ivone, enquanto Margarida assume novamente o papel de Adamo. Ernesto está radiante, confortável, confiante demais. Afinal, Adamo tem sido um amigo exemplar.
Alguém que o ajuda a entender melhor as mulheres e que, segundo ele, até melhorou seu casamento com a baronesa. Eu te disse, meu amor, comenta Ernesto animado. Adamo é um ótimo escritor. Temos muito que aprender com ele. Sandra sorri, mas seus olhos não sorriem junto. Ela observa Ivone com atenção, detalhe por detalhe, até que franze a testa. Que estranho, comenta desconfiada. Parece que eu te conheço de algum lugar. Tem certeza de que nunca nos vimos antes? Por dentro, Asdrubal sente o alerta disparar, mas mantém a pose, a voz firme, o olhar seguro. Tenho absoluta certeza, baronesa. Eu conheço a senhora sim. É muito bem falada por toda a região, ainda mais por suas benfeitorias. Margarida entra no jogo na mesma hora, apoia Ivone, conduz a conversa com naturalidade. Ernesto balança a cabeça, satisfeito. Viu só? Adamo é inovador, à frente do seu tempo. Sandra concorda com um meio sorriso, mas se continua com aquela sensação incômoda no peito. Algo não encaixa. Depois que Ivone e Adamo se despedem, o clima muda. Sandra cruza os braços. Eu não sei, Ernesto. Tem alguma coisa estranha. Eu juro que já vi aquela Ivone antes. Ernesto ri, despreocupado. Isso é coisa da sua cabeça, minha querida. E então, o que achou de Adamo? Ela pensa por um instante. É como você disse. Ele é diferente. Tem uma sensibilidade rara com as mulheres. Quase como se... Ernesto completa empolgado. Como se entendesse a alma feminina. Por isso estou pensando em dar mais liberdade a ele na rádio. Fica claro, Ernesto segue completamente enganado. Mais tarde, longe dali, Asdrubal e Margarida finalmente relaxam. Riem, comemoram. Confesso que estava morrendo de medo, diz Margarida. Mas você me ajudou, professor. Ele sorri, orgulhoso. É o mínimo que posso fazer por uma amiga. E confesso, foi bom viver essa emoção ao seu lado. Me lembrou de quando nos conhecemos. O clima muda. O olhar se prolonga. O silêncio fala mais do que as palavras. Margarida se afasta um passo. Professor, acho que estamos confundindo as coisas. Isso não é uma boa ideia. Mas Asdrubal se aproxima outra vez, decidido, e sem pensar duas vezes, a puxa para um beijo intenso. O que eles não sabem é que Olímpia vê tudo. A fofoqueira arregala os olhos, sorri de canto e guarda aquela informação preciosa. Mais um segredo perigoso, mais uma história para espalhar. E como se não bastasse, em breve Zenaide também será responsável por flagrar o professor com Margarida. E o choque partirá seu coração ao ver o homem que ama nos braços de outra mulher. Na cena seguinte, Zuma entra em desespero com a própria situação financeira. Sozinha, sem saída. A golpista não faz a menor ideia de como vai se reerguer depois de perder a mesada de Celso e ver Samir partir com Candinho. O medo aperta, a conta não fecha, e pela primeira vez em muito tempo, Zuma se sente encurralada. Depois de pensar e pensar mais um pouco, ela toma uma decisão extrema. Vai engolir o orgulho, vai implorar ajuda a quem nunca imaginou voltar a procurar. Ernesto. Tudo começa numa conversa tensa entre Zenaide e Zuma. A mulher anda de um lado para o outro inquieta. O Candinho até tentou me ajudar, desabafa. Mas o coitado tá comendo o pão que o diabo amassou. Desse jeito, vai acabar tendo que vender aquela mansão. Zenaide suspira. É muito triste mesmo. E aquela história do incêndio da fábrica, até agora ninguém explicou direito. Mas me diz, o que a patroinha tá pensando? Porque, do jeito que as coisas vão, a Casa dos Anjos vai sofrer sérias consequências. Zuma fecha os olhos por um instante, respira fundo e fala, num tom baixo, decidido. Vou ter que fazer uma coisa que jurei nunca mais fazer, mas é pelos meus anjinhos. Vou falar com o Ernesto. Zenaide arregala os olhos, fica impressionada com a ideia, mas não diz nada. Mais tarde, Zuma finalmente fica frente a frente com o Ernesto. Ele é direto, impaciente. O que você quer comigo, Zuma? Tô sem tempo. Essa rádio tá consumindo toda a minha atenção. Ela engole seco. Fica tranquilo, Ernesto. Não vou demorar.
E saiba que eu também não queria estar aqui. Mas não tenho mais escolha. O tom dela chama a atenção do bandido. O que aconteceu? Pergunta desconfiado. Você tá nervosa. Isso tem a ver com o meu afilhado? Zuma hesita, mas decide falar a verdade. Eu tô passando por uma crise financeira como nunca antes. Depois que o Candinho descobriu que é o pai do Samir, o Celso cortou o dinheiro. E com o menino longe, vender livros ficou muito mais difícil. Ela abaixa a cabeça. A voz embarga. Eu não queria ter que fazer isso. Mas por favor, Ernesto, eu preciso de ajuda financeira. Ele a encara por alguns segundos, surpreso, quase incrédulo. Agora você conseguiu me impressionar, priminha. Depois de tudo que aconteceu, você vem me pedir ajuda. O olhar dele endurece. Eu nunca esqueci o dia em que você e o Celso me mandaram pular com os cangurus na Austrália. Por que acha que agora seria diferente? Zuma respira fundo e deixa o orgulho de lado. Me perdoa, Ernesto. Eu sei que errei com você, mas eu não tenho outra alternativa. Ela se aproxima um pouco mais. Fala com dor. A nossa família acabou. Só restamos nós dois. Você vai mesmo me negar ajuda? As palavras agridem Ernesto. O deixam tenso. Ele se lembra do dia em que impediu Sandra de atropelar Zuma, da preocupação que sempre tentou esconder. Depois de um silêncio pesado, ele finalmente responde: Eu te empresto o dinheiro, priminha, mas antes você vai ter que fazer uma coisa para mim. Ela respira fundo, engole o orgulho e pergunta sem rodeios: O que eu preciso fazer? Diga logo o que você quer de mim. Ernesto cruza os braços, olhar sério, frio. Você precisa conversar com a Sandra. Ela te odeia e nunca me perdoaria se soubesse que eu te dei dinheiro. Zuma empalidece. Fala com ela. Se conseguir isso, o dinheiro vem de bom grado. O choque é imediato. Zuma sabe melhor do que ninguém, que pedir compreensão a Sandra é quase impossível. O chão parece se abrir sob seus pés. O poço fica mais fundo. E mesmo assim, ela entende que não tem escolha. Se quiser sair da crise, vai ter que se humilhar ainda mais. Enquanto isso, Lorival segue firme em suas investidas sobre Dita, cada vez mais presente, cada vez mais insistente. Tudo acontece durante mais um ensaio da jovem para sua apresentação na Rádio Paraíso. Dita está animada, leve, feliz por retomar a carreira depois de Ernesto permitir seu retorno à rádio. Ela canta, a voz preenche o ambiente, e Lorival observa, encantado. Quando a música termina, ele se aproxima. Esplêndida, Dita Ribeiro. Sua voz é encantadora. Nunca ouvi nada mais bonito. Ela se fecha na mesma hora. De novo você aqui? O que você quer de mim? Lorival mantém o sorriso confiante. Eu já te disse, Dita. Sou empresário do ramo musical. Só estou esperando a sua confirmação para a gente trabalhar junto. Ele fala com convicção. Tenho certeza absoluta. Você vai ser uma estrela nesse país inteiro. Dita e Lúcio trocam olhares, impressionados. O que ela ainda não percebe é que Lorival enxerga essa chance com outros olhos, não apenas profissionais. Além de querer agenciar a cantora, ele começa a desenvolver sentimentos por ela, se tornando mais um obstáculo na relação de Dita com Candinho. Mais à frente na história, o jogo vira. Sandra e Ernesto armam um golpe pesado, cruel, e fazem de tudo para destruir, de uma vez por todas, a carreira de Dita como cantora. A imagem da moça é manchada, difamada ao vivo. Ernesto faz questão de sujar o nome da amada de Candinho diante de todos os ouvintes da rádio. Dita é escorraçada, boicotada, apontada por onde passa, arrasada, sem chão. É nesse momento que Lorival reaparece. Calmo, seguro, decidido. Você ainda não perdeu tudo, Dita. Você pode voltar. Ela mal consegue acreditar. Voltar como? Acabou. O bigodinho destruiu tudo. Lorival se aproxima um pouco mais. Eu tô vendo a injustiça que você tá passando, e eu não vou fingir que não vi.
Ele respira fundo e conclui: Eu tenho um plano, Dita. E eu vou te tirar dessa, afirma Lorival com convicção. Dita o encara, ainda sem acreditar. A dor é grande demais para confiar tão fácil. Mas como, Lorival? O público me odeia. Ninguém quer ouvir a minha voz. Ele respira fundo e então revela, com cuidado. Eu conversei com o Lúcio e também com o Ernesto. Marquei na rádio a apresentação de uma cantora internacional. Dita franze a testa. Cantora internacional? Lorival completa firme. Eles só não sabem de uma coisa. Essa cantora é você. O choque é imediato. Como assim? Ela pergunta, atônita. Eu virei cantora internacional agora? Ele sorri. Exatamente. Você vai se apresentar com outro nome. Não será mais Dita Ribeiro, será Doris. Dita leva a mão à boca. Doris? Todos vão conhecer um novo lado seu, continua ele. Uma cantora internacional. E quando perceberem, a sua carreira vai estar recuperada. E ele se aproxima um pouco mais. Confia em mim, eu sei exatamente o que estou fazendo. Pela primeira vez em dias, os olhos de Dita brilham. A esperança renasce. Talvez, só talvez, exista uma saída. Mas Lorival ultrapassa o limite. Ele segura as mãos dela. Aperta com emoção demais. Eu não estou fazendo isso só por admiração profissional, confessa. Eu estou vendo você além da amizade, Dita. Nesse exato instante, Candinho aparece. E o clima explode. Mas o que está acontecendo aqui? Dispara o caipira, revoltado. O que esse safado está fazendo tão perto de você? Assustada, Dita se afasta imediatamente. Eu não sei, Candinho. Faz tempo que eu peço para esse homem ficar longe de mim. Lorival tenta se explicar sem jeito. Me desculpa, eu não quis causar confusão. Só estava explicando o meu plano para recuperar a carreira dela. Candinho não se convence. Eu tô vendo é você cheio de graça pra cima da minha esposa. Não tenta fazer de mim bobo. Dita se coloca ao lado de Candinho. Segura firme a mão dele. Eu não quero essa ajuda. Não confio nas suas intenções. As palavras são duras, diretas. Lorival, frustrado, se afasta. Derrotado, por enquanto. Dita abraça Candinho, apertado, como quem busca proteção. Mas o problema está longe de acabar. Lorival não vai desistir tão fácil. O empresário seguirá tentando conquistar a caipira e arrancá-la dos braços de Candinho, custe o que custar. E assim termina essa sequência decisiva da trama. Ela respira fundo, engole o orgulho e pergunta, sem rodeios: O que eu preciso fazer? Diga logo o que você quer de mim. Ernesto cruza os braços, olhar sério, frio. Você precisa conversar com a Sandra. Ela te odeia e nunca me perdoaria se soubesse que eu te dei dinheiro. Zuma empalidece. Fala com ela. Se conseguir isso, o dinheiro vem de bom grado. O choque é imediato. Zuma sabe melhor do que ninguém, que pedir compreensão a Sandra é quase impossível. O chão parece se abrir sob seus pés. O poço fica mais fundo. E mesmo assim, ela entende que não tem escolha. Se quiser sair da crise, vai ter que se humilhar ainda mais. Enquanto isso, Lorival segue firme em suas investidas sobre Dita. Cada vez mais presente, cada vez mais insistente. Tudo acontece durante mais um ensaio da jovem para sua apresentação na Rádio Paraíso. Dita está animada, leve, feliz por retomar a carreira depois de Ernesto permitir seu retorno à rádio. Ela canta, a voz preenche o ambiente, e Lorival observa, encantado. Quando a música termina, ele se aproxima. Esplêndida, Dita Ribeiro. Sua voz é encantadora. Nunca ouvi nada mais bonito. Ela se fecha na mesma hora. De novo você aqui? O que você quer de mim? Lorival mantém o sorriso confiante.
Eu já te disse, Dita. Sou empresário do ramo musical. Só estou esperando a sua confirmação para a gente trabalhar junto. Ele fala com convicção. Tenho certeza absoluta. Você vai ser uma estrela nesse país inteiro. Dita e Lúcio trocam olhares, impressionados. O que ela ainda não percebe é que Lorival enxerga essa chance com outros olhos, não apenas profissionais. Além de querer agenciar a cantora, ele começa a desenvolver sentimentos por ela, se tornando mais um obstáculo na relação de Dita com Candinho. Mais à frente na história, o jogo vira. Sandra e Ernesto armam um golpe pesado, cruel, e fazem de tudo para destruir, de uma vez por todas, a carreira de Dita como cantora. A imagem da moça é manchada, difamada ao vivo. Ernesto faz questão de sujar o nome da amada de Candinho diante de todos os ouvintes da rádio. Dita é escorraçada, boicotada, apontada por onde passa, arrasada, sem chão. É nesse momento que Lorival reaparece. Calmo, seguro, decidido. Você ainda não perdeu tudo, Dita. Você pode voltar. Ela mal consegue acreditar. Voltar como? Acabou. O bigodinho destruiu tudo. Lorival se aproxima um pouco mais. Eu tô vendo a injustiça que você tá passando, e eu não vou fingir que não vi. Ele respira fundo e conclui. Eu tenho um plano, Dita. E eu vou te tirar dessa, afirma Lorival com convicção. Dita o encara, ainda sem acreditar. A dor é grande demais para confiar tão fácil. Mas como, Lorival? O público me odeia. Ninguém quer ouvir a minha voz. Ele respira fundo e então revela, com cuidado. Eu conversei com o Lúcio e também com o Ernesto. Marquei na rádio a apresentação de uma cantora internacional. Dita franze a testa. Cantora internacional? Lorival completa firme. Eles só não sabem de uma coisa. Essa cantora é você. O choque é imediato. Como assim? Ela pergunta, atônita. Eu virei cantora internacional agora? Ele sorri. Exatamente. Você vai se apresentar com outro nome. Não será mais Dita Ribeiro, será Doris. Dita leva a mão à boca. Doris? Todos vão conhecer um novo lado seu, continua ele. Uma cantora internacional. E quando perceberem, a sua carreira vai estar recuperada. E ele se aproxima um pouco mais. Confia em mim, eu sei exatamente o que estou fazendo. Pela primeira vez em dias, os olhos de Dita brilham. A esperança renasce. Talvez, só talvez, exista uma saída. Mas Lorival ultrapassa o limite. Ele segura as mãos dela, aperta com emoção demais. Eu não estou fazendo isso só por admiração profissional, confessa. Eu estou vendo você além da amizade, Dita. Nesse exato instante, Candinho aparece. E o clima explode. Mas o que está acontecendo aqui? Dispara o caipira, revoltado. O que esse safado está fazendo tão perto de você? Assustada, Dita se afasta imediatamente. Eu não sei, Candinho. Faz tempo que eu peço para esse homem ficar longe de mim. Lorival tenta se explicar sem jeito. Me desculpa, eu não quis causar confusão. Só estava explicando o meu plano para recuperar a carreira dela. Candinho não se convence. Eu tô vendo é você cheio de graça para cima da minha esposa. Não tenta fazer de mim bobo. Dita se coloca ao lado de Candinho. Segura firme a mão dele. Eu não quero essa ajuda. Não confio nas suas intenções. As palavras são duras, diretas. Lorival, frustrado, se afasta, derrotado, por enquanto. Dita abraça Candinho, apertado, como quem busca proteção. Mas o problema está longe de acabar. Lorival não vai desistir tão fácil. O empresário seguirá tentando conquistar a caipira e arrancá-la dos braços de Candinho, custe o que custar. E assim termina essa sequência decisiva da trama.